Primeiro de tudo, eu preciso falar que esse capítulo 87 de Shimasen Valkyrie foi um dos piores que eu já li em toda a história da obra desse mangá, e que ele foi até decepcionante na hora de ler. E o bom é que eu posso dividir minha opinião com vocês, para vocês saberem tudo o que aconteceu nesse capítulo 87 de Shimasen Valkyrie, e também, ainda mais agora, que a arma de Susanoo no Mikoto foi revelada para todo mundo, depois daqueles spoilers que nós recebemos há pouquíssimo tempo atrás, já que tudo saiu um pouco mais adiantado que o normal. O capítulo em si já começou muito bem, com Okita se preparando para iniciar a batalha, fazendo aquela sua postura normal de combate que nós conhecemos, que foi exatamente a mesma página do capítulo passado. Parece que tiveram uma preguiça de colocar outra cena, e algumas pessoas lá do lado dos deuses acharam meio estranho que os olhos do Okita estavam vermelhos, sendo que eles não eram daquela cor. Porém, ao contrário dos spoilers que mencionaram que os deuses estavam com medo e horrorizados com aquilo do Okita por não conhecerem, agora, vendo o oficial de verdade, era como se eles estivessem mais desconfiados de algo ou que tinha alguma coisa estranha acontecendo na sua frente, ou até mesmo porque eles não entendem o que é que acontece com o Okita para ele ter essa aparência tão esquisita, parecendo realmente ele tá possuído ou que não é um ser humano. E logo depois disso, nós vemos também alguns dos antigos amigos do Okita lá de Shiruran, conversando sobre como que ele agora, finalmente, planeja ir com todas as suas forças possíveis nessa batalha. E que faz muito tempo que seus amigos não veem ele assim, sem sua doença, já que antes, quando era vivo, ele já estava morrendo por conta da tuberculose, e nenhum deles mais estava doente como antes. E os humanos, assim como os deuses, começaram a falar e ficar opinando sobre o Okita e a aparência dele principalmente. Mas como os humanos nem devem ter percebido os olhos vermelhos, porque a maioria da humanidade é mais burra que os deuses, eles falaram que não podiam acreditar que o Okita, tendo aquela estatura muito baixa, era o matador mais forte da humanidade, e que ele se parece mais com uma criança do que com um lutador. E sem falar que eu concordo totalmente com eles, porque o Okita inclusive até age como uma criança em certos momentos, como por exemplo naquela hora que ele foi mais apresentado no final da batalha do Jack, ele estava todo animado igual uma criança para lutar, e depois quando ele foi lá contra o Loki de verdade, ele também estava todo animadinho e feliz quando acabou a batalha, querendo assistir a luta de Shiva vs Raiden e sendo meio que controlado pelo Kondo, que é como um pai para ele. Mas quando os humanos pensaram nisso, de que o Okita não parecia ser o matador mais forte, o Kondo imediatamente começou a sorrir e falou algumas palavras meio que de motivação pro Okita na sua mente, e não em voz alta como falavam nos spoilers, já que isso provavelmente poderia acabar desconcentrando o Okita, fazendo ele sair do modo demônio sorridente, ou até mesmo sem saber a hora perfeita de atacar, dando mais vantagem pro Susanoo no Mikoto. E o que o Kondo diz para o Okita era para ele mostrar para todos os humanos o porquê que ele era o espadachim mais forte e mais temido do final do período Edo. E foi exatamente nessa hora que o Okita começou a avançar na direção do Susanoo, mostrando uma enorme velocidade inicial de impulso, que é até mencionado no mangá de Shiruran, que ele consegue encurtar o espaço entre ele e seu oponente em somente poucos segundos ou menos do que isso, com um forte impulso que ele tem nos seus pés. Me lembra até o Zenitsu quando ele coloca toda a sua energia nas suas pernas. E enquanto ele avançava, o Ares pensou a coisa mais óbvia possível enquanto assistia como sempre. Porque nós sabemos que o Ares está bem ali, como se fosse um alívio cômico, ou para fazer perguntas que o próprio fandom também quer fazer, para que o Hermes responda pra gente. E o que o Ares disse era de que o Okita ia perder avançando desse jeito que ele estava contra um deus como o Susanoo no Mikoto, por causa que o deus da espada não era alguém que deveria ser subestimado, ainda mais com a aura que ele mostrou na hora que foi apresentado. E no momento em que os dois vão se enfrentar, quase encostando um no outro, apareceram os dois círculos no chão meio estranhos que estavam rodeando os dois personagens. E eu demorei um pouco para entender o que era aquilo, mas percebi que era como se fosse a área de alcance do seu oponente, ou os locais que ele consegue perceber melhor sua presença, já que esses círculos acompanham os lutadores respectivos. E isso até me lembrou alguns detalhes que mostrou lá em Kuroko no Basket, se alguém conhecer esse anime. E assim que esse círculo de alcance que estava lá no Okita alcançou o do Susanoo e ele poderia finalmente conseguir atacá-lo, o pequeno demônio simplesmente desapareceu como num passe de mágica,
porque o Susanoo nem conseguiu perceber para onde ele foi com toda essa velocidade. Não é à toa que lá no mangá Shiroran, o Okita falava que tinha velocidade divina por conta que ninguém conseguia alcançá-lo. E como vocês devem estar imaginando, sim, eu vou considerar muitas partes do mangá Shiroran e até vou considerar ler algumas para poder falar das habilidades e curiosidades sobre o Okita Souji, já que tudo até agora, incluindo poderes, habilidades, é meio que o Ctrl+C, Ctrl+V do Shiroran vindo daqui pro Shumatsu. Então meio que assim fica mais fácil da gente conhecer o Okita Souji e tudo que ele é capaz de fazer daqui pra frente contra o Deus Espada. E o Susanoo só percebeu um pouco depois que o Okita estava ao seu lado já pronto pra atacar. Mas o mais legal é a cara de surpresa que o Susanoo fez nessa cena, percebendo que a espada do Okita estava passando quase na frente dos seus olhos, antes dele conseguir desviar andando de costas mais longe possível do seu oponente. Mas também é muito bom de que na mesma hora que o Okita tocou os pés no chão, ele já usou outro impulso na mesma hora lá pra cima e sumiu da vista de todos, atacando bem de cima com um corte poderoso na frente do Deus das Espadas, que ficava cada vez mais animado e feliz com essa batalha, já que ele está enfrentando a pessoa que mais quis a vida toda. E esse último corte acabou fazendo a proteção da espada Susanoo começar a sair aos poucos, como se estivesse sendo cortada a cada momento que o deus fazia para se defender dos ataques do humano. E isso pode até parecer pouca coisa, já que é só a proteção da arma divina Susanoo. Mas nesse capítulo, nós também temos algumas menções de força do Okita e do Susanoo para a gente ter pelo menos um pouco de noção do que nós estamos vendo e o nível de poder que eles podem chegar até agora. Porque o próprio Susanoo mencionou que o Okita é muito mais rápido do que ele imaginava, que nem deu tempo dele desembainhar sua espada e começar a usá-la. E até quando o Susanoo tentou fazer o seu primeiríssimo ataque, que eu achei um ataque bem merda na minha opinião, que é um chute no rosto do Okita, isso foi uma vantagem para o demônio, porque ao invés de evitar seu ataque normalmente, ele pulou para cima e caiu bem em cima da perna do deus de tão pequeno que ele é, fazendo Susanoo perder quase todo o seu equilíbrio e cair meio que para trás quando foi tentar se defender do ataque que estava vindo diretamente de cima dele, mas ao mesmo tempo continuando sem perder toda a sua animação por estar lutando contra o famoso Okita Souji, dizendo que ele é o mais forte no combate real, usando seu próprio estilo de luta que desenvolveu até esse momento que estamos vendo agora. E somente um pequeno segundo seguinte, o Susanoo usou sua espada embanhada para arremessar o Okita o mais longe possível até o telhado de um dos prédios japoneses, só para ele conseguir presenciar a criança demônio lá em cima com uma expressão ainda mais bonita do que antes, dizendo que essa batalha estava muito divertida, não está? E essa cena me fez até lembrar como que essa batalha está muito bem desenhada e os detalhes que eles estão colocando na arena, nos personagens e em cada golpe, tá deixando tudo cada vez melhor e também ajuda, querendo ou não, a gente entender melhor o que está acontecendo em cada momento da batalha e cada ataque que eles estão fazendo de uma forma bem mais clara do que qualquer outra batalha. Mas querendo ou não, caso essa batalha acabe não sendo exatamente o que a gente espera, a arte meio que não vai poder compensar muita coisa. E continuando com o ataque, o Okita ficou pulando de um prédio para o outro, tentando achar uma abertura na defesa do Susanoo, enquanto atacava e chegava no chão com cortes rápidos e precisos. E mesmo quando ele errava e ia ser atacado, o Susanoo não era capaz de conseguir acompanhar toda a velocidade que o Okita estava tendo, correndo em volta do deus e fazendo movimentos super rápidos para tentar acertar os seus cortes de uma só vez. E o Susanoo começou, assim como o Okita, a achar a batalha ainda mais divertida. Só que o Ares, enquanto estava observando a batalha, até que fez uma pergunta agora bastante interessante sobre o quão rápido o Okita realmente era. Mas dessa vez, o Hermes não quis responder essa pergunta. Ao invés, ele adicionou algo muito a mais, contando que o Okita é capaz de muito mais do que somente ser rápido, falando que cada corte que ele faz naquele pequeno impulso é forte o suficiente para cortar o seu inimigo ao meio. E se fosse uma pessoa normal ali, eu tenho certeza que já teria morrido logo no começo da batalha. E inclusive, o Zeus percebeu que o Okita tinha um incrível instinto assassino
e isso estava deixando ele até que bem surpreso, assim como todos os outros. E mesmo sendo dessa mesma maneira, o Susanoo parece ter ficado mais feliz ainda, o que é bastante estranho. Mas deve ser por causa que suas expectativas que ele tinha sobre o Okita estavam sendo completamente superadas, porque dá pra ver que ele não achava que o humano seria assim tão forte e rápido da forma que ele está se revelando nesse momento, o chamando inclusive até pelo apelido que ele era conhecido, Okita Souji, a criança demônio. E na página seguinte, o narrador finalmente explica para as pessoas que não leram Shiruran o motivo pelo qual os olhos do Okita brilham daquela forma nessa cor avermelhada, e que era por isso que ele era chamado de um demônio que atingiu um estado muito mais elevado, e mencionando que aqueles olhos eram sinal de que o Okita estava queimando a sua vida ao máximo. Mas a real explicação desse poder que o Okita tem é a mesma que é mencionada lá no Shiruran durante a batalha dele contra Serizawa Kamo, o líder do Shinsengumi, falando que o coração do Okita bombeia 3 vezes mais sangue do que o normal de um ser humano comum, e por isso todas as suas células lá dentro do seu corpo despertam juntas, conseguindo então usar uma força e capacidade sobre-humanas, e seus olhos ficam brilhando daquela cor vermelha por conta do sangue que fica passando também 3 vezes mais rápido pelas correntes sanguíneas em seus olhos, então ficam completamente vermelhos. Mas no Mono Shiruran, foi exatamente isso que fez o Okita, infelizmente, ficar doente, se eu não estou enganada, porque ele ficou usando esse poder em excesso diversas vezes. Mas como, graças a Deus, ele não tem mais essa limitação agora no Shumatsu aparentemente, já que ele está ativando esse poder constantemente até sem precisar, podemos ver ele lutando com tudo que ele tem e todo o potencial possível, ainda mais agora que ele quase conseguiu cortar o Susanoo pela primeira vez com um de seus ataques mais recentes. Porém, quando o Okita fez uma posição em específico, todos os seus companheiros que estavam assistindo lá de cima do Shiruran ficaram animados pelo que estava por vir, porque eles já conhecem o Okita há anos, então eles sabem qual ataque ele vai usar agora contra o Susanoo. E esse ataque era uma técnica secreta do Okita, como se fosse uma técnica mortal que ele sempre usou para matar seus inimigos. E deu pra ver até no primeiro golpe dessa combinação que o Okita estava fazendo, que o Susanoo pelo menos fez um pouco de esforço ou bastante força para conseguir bloquear com sucesso aquele golpe. E isso só foi piorando cada vez mais quando ele levou o segundo e terceiro golpes. Porque mesmo que as páginas que estamos vendo aqui no mangá façam parecer que foram ataques leves, lentos, ou até mesmo bem fracos, por assim dizer, essa técnica lá no Shiruran é algo muito poderoso, porque é uma técnica muito rápida e forte, e é mostrado como se acontecesse tudo ao mesmo tempo, deixando até aquele resquício de imagem que a gente considera como velocidade em 3 lugares diferentes, numa força como se fossem balas, atingindo seu inimigo sem que ele sequer consiga perceber o que está acontecendo, até que já tenha acontecido, como se fosse a Mumioken, que o Okita também tem, mas não usou até agora. E o nome dessa técnica secreta era o Impulso de 3 estádios, o ataque mortal do demônio sorridente, que foi completamente defendido no último segundo pela arma divina do Susanoo, que por 1 milissegundo parecia até ter quebrado com esse ataque. E se isso acontecesse, eu realmente ficaria de boca aberta com a força do Okita, mas é meio óbvio que isso não iria acontecer nem tão cedo na batalha. Mas pelo menos, o Susanoo reconheceu que esse ataque era realmente terrível e que fez um barulho bem estranho na sua arma divina. Mas primeiro, o Hermes fala que o que não foi danificado foi a sua arma divina, mas sim a bainha, que é a proteção que o Susanoo estava usando até o momento. Mas agora, graças a isso, nós podemos finalmente ver a aparência da real espada de Susanoo no Mikoto, que foi dita por ser linda por todos no capítulo, com a aparência de uma katana japonesa, que eu também concordo que é uma espada maravilhosa, e também foi mencionada que ela é uma das melhores armas divinas do céu. Então se um dia eu for fazer um ranking ou refazer um ranking sobre a arma divina dos deuses, após essa batalha, eu acho que eu teria que considerar algumas menções dessa arma Susanoo só por conta disso. E assim que todos viram como que era essa tal de Ame no Murakumo, que é o nome dessa arma, que foi apresentada até no capítulo passado durante a entrada da Susanoo, a aparência que ela tinha atualmente era de uma espada japonesa, uma katana.
onde todos os pesquisadores ficaram malucos, porque eles conheciam toda a história e acharam estranho de que ela não tinha a aparência que eles esperavam de uma espada enorme de 2 gumes, como se fosse a do Guts, grande e pesada. Mas então, do nada, apareceram 3 ferreiros humanos, falando que aquilo era muito bonito, mesmo sendo uma obra que eles mesmos fizeram, dita ser a melhor espada de toda esgrima. E a partir daqui, eu devo dizer com toda a sinceridade do mundo pra vocês que o capítulo fica muito pior que o normal. Tudo por conta do excesso de informação que eles vão colocar seguido toda hora só pra falar sobre uma espada ou algum detalhe meio pequeno, coisa que não aconteceu em nenhum dos outros capítulos, pelo que eu tô lembrando, ou pelo menos a informação era mais interessante do que nós estamos vendo agora. Porque logo depois desses 3 ferreiros humanos serem apresentados, aparecem Hefesto e a deusa Canaio, 2 ferreiros divinos. E eles falaram que reformaram a antiga arma divina Susanoo, que se chamava Ame no Murakumo, e derreteram ela e usaram as melhores de suas técnicas humanas e divinas nessa espada específica. E é por isso que ela era dita ser a espada definitiva. Mas falando um pouco desses novos 2 deuses que foram apresentados agora, eu fiquei até curiosa para saber quem é essa tal deusa misteriosa que é muito estilosa e bonita, que vive cobrindo o rosto. Eu queria ver como é que ela se parece de verdade. Mas agora, falando mais do Hefesto, realmente fizeram jus à própria mitologia de que ele é feio, porque eu não gostei muito dessa aparência. Combina um pouco porque ele é um ferreiro e ele não deve se arrumar muito, mas esse cabelinho que parece da Pucca, só que com 4 montinhos no meio da cabeça, ficou simplesmente ridículo. Eu quase morri de rir quando vi nos spoilers. Mas agora voltando um pouco mais pro capítulo, a espada Susanoo era mais uma combinação dos humanos e deuses e todo o seu potencial, porque Susanoo queria deixá-la ainda melhor e mais bonita. E quando Akita parou de usar aquele seu modo demônio e elogiou a espada Susanoo, ele ficou mais animado que Otaku mostrando a nova coleção que comprou no evento geek, falando que ela é linda, que a lâmina também era maravilhosa, mas que ao mesmo tempo era a maior obra de todos os tempos e de todo o mundo. E o novo nome dessa arma divina agora era Onikiri Ame no Murakumo, que é o mesmo nome que tinha antes, só que com uma pequena palavra no começo, que tem um significado muito curioso, que é matador de demônios. E obviamente, ela foi praticamente feita com o objetivo de matar e enfrentar o Kitesuji, já que o apelido dele é Criança Demônio ou Demônio Sorridente, e o estado que ele fica mais forte também tem esse mesmo nome. Então eu tenho certeza que não é nenhuma mera coincidência. E logo depois nós vemos Sasaki Kojiro junto de Miyamoto Musashi, os 2 melhores amigos ali conversando sobre essa espada com a Valkyria Hirist, lá no meio da arquibancada. O que eu achei ao mesmo tempo uma adição meio desnecessária, assim como os pesquisadores falando sobre como a arma era antes, sendo que nós já sabíamos como ela era no capítulo passado. Mas eu também percebi um momento que eu gostei bastante dessa cena, que é falando do próprio Susanoo, onde a Hirist comenta que normalmente seria impossível você reformar uma arma divina para ela ficar mais forte, ou tesouro divino como eles falam na dublagem, e que realmente o Susanoo superou suas expectativas e é muito mais do que ela pensava, porque isso ao mesmo tempo meio que confirma uma teoria minha que eu tinha há muito tempo sobre todas as armas divinas dos deuses serem feitas por Hefesto ou algum ferreiro divino, porque para você reformar uma arma dessas, ela tem ao mesmo tempo que nascer ou ser feita por algum ferreiro, já que se o próprio deus produzisse sua própria arma, meio que ela poderia ser modificada a hora que ele quisesse, igual a arma divina do Apolo, que realmente veio dele mesmo e pode se transformar no que ele imaginar. E a arma do Susanoo literalmente nasceu de um monstro mitológico. Então, é meio lógico que ele poderia ser reformado. Mas eu não queria muito que o Shumatsu pudesse explicar a origem das armas divinas ou algo parecido com isso. E agora, infelizmente, nesse capítulo, veio um momento que acabou me deixando sem querer com um pouco de preguiça enquanto eu ia traduzindo para fazer esse vídeo, que foi todos os figurantes possíveis. E quando eu falo todos, é todos, comentando sobre a postura que o Susanoo vai fazer nessa reta final do capítulo. E é tanto comentário que eu juro que quase pulei essa parte, mas eu não podia porque eu tenho que fazer esse sacrifício para mostrar o capítulo para vocês. Porque nessa hora, o Susanoo já estava pronto para começar a batalha com sua espada perfeita, mas fez uma posição que é considerada meio simples para os olhos comuns, que é chamada posição Sengen.
já que ele estava parado com a espada apontada na sua frente, como se fosse aquele personagem de jogo NPC esperando para começar uma batalha. E todos os espadachins de várias épocas, do nada, começaram a ficar falando várias coisas diferentes e dando palpite de qual era a real posição que Susanoo estava fazendo agora, com os nomes bem estranhos, como posição do touro, classificação superior, posição do touro, e assim foi a conversa adiante, dando palpite atrás de palpite sobre o estilo da arma e da espada que o Susanoo estava usando, como se cada um deles estivesse vendo uma posição diferente no deus, e que isso estava causando aquela confusão danada no meio da arquibancada. Mas a verdade era que o Susanoo estava parado em somente uma posição, e que poucas pessoas eram realmente capazes de ver o que estava de verdade acontecendo naquele momento. E a primeira pessoa que notou isso era Okita Souji, que ficou com uma expressão como se fosse morrer agora mesmo ou de grande surpresa. Porque o Okita, ele era realmente o melhor dali no meio deles e foi o primeiro a perceber aquilo. E somente depois dele, os membros de Shinsengumi e os antigos mestres que enfrentaram Sasaki Kojiro, incluindo ele mesmo, foram capazes de ver aquela cena que deixou todos eles maravilhados. Porque pessoas normais, ou espadachins muito menores, não poderiam ver a verdade naquilo. E as pessoas que conseguiram enxergar reconheceram Susanoo ainda mais como o verdadeiro deus da espada. Porque o Susanoo naquela hora estava usando todas as formas possíveis de posição de batalha, e o próprio deus sabia que se Okita Souji realmente era quem ele dizia ser, seria capaz de ver a verdade no meio das pessoas normais. E aquela era uma forma chamada Shinra Yaoyorozu, onde Susanoo está usando literalmente cada uma das formas possíveis de segurar a espada ao mesmo tempo, podendo atacar e defender de qualquer lado que viesse o seu oponente. E Susanoo até fala que aquilo que eles estavam mostrando era tudo que ele tinha para mostrar sobre a sua espada, pedindo também para que Okita mostre tudo o que ele tem com todas as suas forças. E ao contrário do que os spoilers me fizeram acreditar, eu não acho que o Okita ficou com tanto medo assim. Eu acho que a expressão que ele fez foi mais de surpresa e depois começou a ficar meio repreensivo, vendo o deus da espada usando essa forma que me lembra muito o Zoro no começo. Mas aí tem um pequeno problema. Se essa forma é tudo que o Susanoo tem para mostrar para Okita, é só o demônio ultrapassar essa habilidade dele de alguma maneira que ele vai ficar tranquilo o resto da batalha inteira e não vai mais precisar se preocupar com nada até o final da batalha, a não ser que essa forma dure até lá, que é quando todos os personagens ganham os flashbacks e um poder extra graças ao roteiro. E em certos pontos, eu até que gostei do capítulo, como nas menções do poder dos personagens, os novos deuses sendo apresentados e cenas de batalha, que revelam a velocidade do Okita e a força do Susanoo. Mas eu acabei me decepcionando bastante, por essa batalha estar ficando lenta demais comparada a todas as outras, porque nenhum dos dois lados sofreu nenhum arranhão, nenhum corte, ou sequer um ferimento, nem a roupa tá cortada. E eles também não estão usando nem um pouquinho do poder que a gente tá esperando que eles tivessem. E ainda não sabemos também quem foi que acertou a Valkyria, que tá ali junto do Okita, já que ela também tá demorando muito para aparecer até o momento. Sem falar que esse capítulo só teve explicação e opinião de figurantes até dizer chega e nada mais do que isso. Mas eu não sei se vocês perceberam um pequeno detalhe que faz sim o Okita Souji ser um espadachim muito provavelmente mais forte do que o próprio Sasaki Kojiro. Porque no momento em que todos eles perceberam aquela forma especial Susanoo, o Okita foi o primeiro a perceber aquilo, o que significa que ele está mais avançado que os outros, e menos de alguns segundos depois, Sasaki Kojiro, Miyamoto Musashi e os outros mestres e do Shirulan perceberam o que estava acontecendo. Então meio que isso comprova que se fosse no ranking de habilidade de espada, temos Susanoo, Okita Souji e depois Sasaki Kojiro. Porém, como eu havia falado que traria nesse vídeo sobre o oficial, eu também vou contar um pouco o que teve lá naquele pequeno capítulo extra que saiu juntinho com o oficial. E ele foi meio que dividido entre duas partes, e ambos se passam depois do Poseidon ter tentado matar o Adamas. E o título do primeiro é Laço entre Irmãos. E o que nós vemos é o Poseidon no meio de um enorme aquário, que eu presumo que seja dele, até receber a visita de Hermes, que vem entregar uma mensagem como um bom mensageiro dos deuses, falando que essa era uma mensagem direta do Beu, falando que Adamas estava vivo porque ele o salvou, perguntando se estava tudo bem deixá-lo dessa maneira. E pelo visto Poseidon não gostou muito dessa ideia, já que um deus como Adamas
não merecia ser um deus como foi falado lá no seu passado. Porém, se esse deus ruinzinho morresse, o Hades ficaria muito triste, então ele decidiu deixá-lo vivo. Mas um detalhe muito legal que eu vi nessa cena foram os peixes lá naquele aquário seguindo a forma do dedo Poseidon, como se ele estivesse controlando eles. Então, meio que aqui a gente pode sim perceber que o Poseidon tem pelo menos um pouquinho de poder do deus dos mares e não só o seu tridente. E na segunda parte do mini capítulo, que teve somente uma página infelizmente, é sobre o amor de Hades com Adamas. E o Adamas ficou lá reclamando que o novo corpo do Bel deu pra ele era muito feio e escuro, mas o Hades tentou defendê-lo, falando que ele trabalhou duro para salvar sua vida. E, inclusive, o Hades ficou até brincando com o novo nome do Adamas, que agora era Adamantino, chamando ele com um novo nome que inventou na mesma hora, com uma piada, que era Adamabon ou Peixe Adamas. Mas de longe, o capítulo Poseidon foi muito mais bonito do que o do Hades com Adamas, a não ser que você realmente goste muito do Hades, porque pra mim ele tá ali no meio. Eu gosto, mas também não desgosto. Porém, espero que o capítulo do mês que vem seja pelo menos 1000 vezes melhor do que esse que estamos vendo agora. Porque eu odeio admitir, mas os haters do Okita estavam completamente certos de que essa batalha tá sendo uma bosta até agora, mas eu tenho esperanças de que pode ficar um pouquinho melhor com o passar do tempo. E eu também peço que fiquem de olho no canal, porque assim que esse vídeo estiver sendo lançado para vocês, eu já vou estar fazendo sobre o próximo capítulo de Heikyo Sensen, que vai agora sair bem mais cedo do que antes, praticamente junto com o capítulo Ultimatsu. Então não percam tempo e se inscrevam no canal agora mesmo, para não perder a hora que os vídeos forem lançando toda semana. E se preparem, que eu pretendo fazer muitos daqui pra frente e lançar outras surpresas daqui pra frente para vocês.